Eu sou Monalisa Guimarães, moro no Rio de Janeiro, sou esposa do Marcos Couto, tenho 5 filhas lindas, sou empresária, palestrante e agora escritora. Olá, eu sou Marcos Couto, tenho 49 anos, moro no Rio de Janeiro, sou empresário, palestrante, pai de 5 filhas, marido da Monalisa Guimarães e agora avô da Heloísa. Eu passei a minha infância, diria que muito feliz, em Pilares, junto com os meus primos, brincávamos muito. E eu, com 2 anos de idade, dizia a minha mãe que eu vendi um pacote de bala inteiro que eu ganhei. Botei num tabuleiro e vendi no portão. Eu costumo brincar dizendo que foi minha primeira venda. Eu já sabia que eu teria muito sucesso nessa área. Eu passei minha infância na região ali do Engenho Novo, né, numa comunidade também. Família muito simples, muito pobre, morava numa casa de madeira, né? Uma casa de madeira com telhado de folha de zinco, isso é uma coisa que eu tenho na minha memória, mas era divertido, soltava pipa, jogava bola, fazia tudo naquela época, além de estudar um pouquinho, mas gostava muito de me divertir. E na minha família as pessoas são até hoje muito simples, muito humildes, mas eu tinha um sonho muito grande, queria mudar isso, eu queria algo muito maior e comecei a trabalhar bem novo, com 11 anos de idade. Eu com 14 anos já trabalhava, vendia roupas, ganhava bastante dinheiro. Tinha tudo que eu queria naquela época. Com 14 anos você quer ir para a praia, você quer ter dinheiro para tomar um sorvete, comprar suas próprias roupas, eu era praticamente independente. Sempre gostei muito de trabalhar. Via minha mãe trabalhando muito e eu pensava assim, eu não quero só trabalhar dentro de casa, lavar, passar, cozinhar. Eu quero ir para a rua, eu quero trabalhar, eu quero chegar do trabalho, aquela sensação de dever cumprido, era o que eu sonhava para mim. Aos 11 anos eu comecei a trabalhar no Peg Pag, né, no supermercado da época, nem existe mais, é claro. E depois eu fui trabalhar trocando garrafa por pintinho, vendendo garrafas. E aos 14 anos eu comecei a trabalhar já num bar. Eu fui morar em Nova Iguaçu, comecei a trabalhar num bar. Trabalhei um bom tempo ali no bar, depois fui trabalhar em obra como ajudante de pedreiro, trabalhando em obra, e depois trabalhei no supermercado, e do supermercado eu fui para o Exército. Bom, meu primeiro emprego de carteira assinada foi com 22 anos. Eu sempre fui muito empreendedora, então até lá eu fiz muita coisa. Eu vendi sanduíche natural na rua, eu já vendi anúncio de rádio, de jornal, fui vendedora externa. Eu trabalhei com chapeado, lingerie, xuxinha de cabelo na porta de casa. Eu sempre tive muitas atividades. Já passei roupa para fora, fui manicure, sempre trabalhei, sempre busquei fazer alguma coisa. Eu acreditava de verdade que alguma coisa diferente ia acontecer. Eu trabalhei no supermercado com 22 anos, foi meu primeiro emprego de carteira assinada, e eu era empacotadora. E eu pensava assim, alguém vai me achar aqui, vai gostar do meu sorriso, que eu sempre me achei muito simpática, e vão falar, você tem que vir trabalhar comigo, você é muito simpática, você não tem que ficar aqui. Achei que alguém ia me achar, ia me fazer um convite para poder trabalhar. Eu cresci ouvindo dos meus pais que eu precisava estudar para ser gente na vida. Estudava um pouquinho, mas eu gostei sempre muito de trabalhar porque eu tinha o cabelo tonhonhon, tinha que cuidar do cabelo, comprar Neutrox, seda rinse, aquelas coisas, e não tinha quem me desse, então eu precisava trabalhar. E quando eu comecei a minha atividade nas Forças Armadas, no quartel, passei 8 anos no Exército, eu tive uma doença muito grave, fiquei em coma, quase morri, e percebi que eu precisava ficar lá, até mesmo por medo de ficar aqui fora, e acabei ficando 8 anos nas Forças Armadas, fiz a escola de sargento, me formei sargento, e até então, até aquela ocasião, a minha crença era de que eu precisava fazer isso, precisava ter um emprego seguro, ter segurança, né, para poder conseguir receber todo mês um salário. Foi isso que foi implantado na minha cabeça, essa programação que eu acredito que é o que a maioria recebe. Bom, o sonho do meu pai era que eu fosse militar como ele. Fiz 2º grau técnico em enfermagem para ser sargento da aeronáutica.
E esse sonho, que passou a ser meu também, foi interrompido quando eu fui mãe com 17 anos. Eu, após me formar, após me tornar sargento do Exército, eu morava num local assim muito simples, né? E fui convidado por uma pessoa para conhecer uma oportunidade, para ter um ganho extra, porque eu acreditava que quando eu me formasse que eu teria uma vida diferente, mas não tinha nada diferente. Eu morava numa casa sem banheiro, sem cozinha e estava cavando, quebrando parede, igual um tatu para poder tentar fazer um banheiro sem estrutura, sem nada, e recebi um convite para conhecer uma oportunidade, para fazer algo novo. Eu não sabia o que era, mas a pessoa falou que poderia mudar minha vida e tudo que eu queria era mudar de vida. Bom, eu fui operadora de telemarketing, morei num quartinho com banheiro e a parte mais difícil foi na época que eu não podia dar para as minhas filhas aquilo que elas mereciam. Cheguei a dar casca de batata frita para que elas pudessem comer com feijão e arroz. Na minha visão, não existe sucesso sem dificuldade, né? Qualquer um é muito bom quando tudo dá certo, quando tudo vai bem, né? Qualquer um consegue ser bom desse jeito. Você vai ver de verdade as pessoas que são vencedoras na hora da dificuldade, né? E uma das grandes características dos vencedores é a resiliência, você conseguir superar esses momentos de dificuldade, recuperar força, cair, levantar, sacudir a poeira, dar a volta por cima. Isso é o que faz a diferença entre as pessoas. Tem pessoas que caem e não levantam mais, ficam ali a vida inteira sem força, sem disposição para retomar. E nós fizemos isso inúmeras vezes na nossa vida. Eu acho que isso foi o maior diferencial, a maior marca da nossa trajetória é de verdade a resiliência, né? Eu costumo dizer que eu sempre fui feliz, independente do que estava aqui, né, aqui fora, das dificuldades, aqui dentro eu tinha uma felicidade dentro de mim, eu era grata pelo que eu estava vivendo, eu sempre pensava que poderia ser pior. Então sempre valorizei muito o que eu vivia, mas eu acreditava de verdade que as coisas iriam mudar, que era só uma fase, era só um momento. Eu também fui muito feliz, mas eu queria ser rico. Na minha cabeça pensava assim, que nascer pobre de verdade eu não tinha opção. Eu nasci de uma família pobre, eu não tinha escolha, mas morrer pobre era uma decisão que estava nas minhas mãos e eu tinha tudo para mudar isso. Eu tenho 2 braços, 2 pernas, e não tinha por que ser diferente. Eu precisava ter coragem, encarar todos os desafios da vida e partir na direção dos meus objetivos, e foi isso que efetivamente nós fizemos, né? É verdade, né? Nós sempre fomos ETs assim na família, né? Nós acreditávamos em algo que era surreal, era quase que impossível acontecer, mas só nós acreditávamos, né? Hoje a gente tem a família inteira trabalhando com a gente, na mesma visão, entendem o que a gente queria dizer, na verdade. Isso é muito gratificante, ter o reconhecimento da família, das filhas, ter as pessoas que a gente ama, os amigos perto da gente, trabalhando junto, com a mesma visão, a mesma direção. Juntos somos mais fortes e, graças a Deus, nós somos canal de bênçãos para milhares e milhares de pessoas, porque a gente acredita que o que aconteceu de bom com a gente não deve ficar só com a gente deve multiplicar, deve distribuir e oferecer essa oportunidade para milhares de pessoas. Aqui juntou a fome com a vontade de comer, né? De verdade, eram 2 ETs, né, que tinham grandes sonhos e acreditavam de verdade que podiam realizar, e a gente conseguiu se encontrar, se juntar nossas forças, cada um com as suas habilidades, e conseguimos aí mudar a nossa trajetória, mudar a nossa direção, até mesmo porque a gente acredita que o comando desse leme, né, desse navio, está na sua mão. Você tem o direito, a possibilidade de direcionar para onde você quer conduzir o seu barco. Essa coisa de deixa a vida me levar, pode ter certeza que o vento das circunstâncias eles vão te levar para o rochedo. Se você não assumir essa direção e falar, não, eu quero partir para aquela direção e seguir com esse propósito, com certeza você não vai ter um resultado que você espera, né? É verdade, nosso objetivo é fazer você também acreditar que você pode, que você consegue.